Você já definiu um objetivo estratégico, mas percebeu que com o tempo cada área puxava para o seu lado. Estratégia sem âncora se perde no caminho. Eu vou mostrar nesse vídeo a você a importância das âncoras estratégicas para sustentar e manter a coerência das decisões estratégicas de sua empresa. Certa vez eu fui convidado para auxiliar uma empresa a fazer o planejamento estratégico ágil, e essa empresa já tinha feito diversas experiências de planejamento estratégico e sempre funcionaram bem, mas com a quantidade de mudanças e os desafios que o mundo moderno estava trazendo, eles estavam com dificuldade de manter essa coerência. Então, eles estavam sentindo que a estratégia era muito bem definida, mas estava sendo mal executada. Cada área interpretava os objetivos à sua maneira. Consequentemente, eles estavam com iniciativas desalinhadas e algumas decisões estavam sendo contraditórias ao longo do tempo. Consequência de tudo isso, eles estavam sentindo que a estratégia estava escorrendo pelos dedos. E aí o executivo chegou para mim e disse assim: Kleber, o objetivo está muito claro. A dificuldade é manter todo mundo remando na mesma direção. Eu sou o Kleber Nóbrega, especialista em gestão, com foco de atuação em gestão de serviços, gestão de processos e qualidade e planejamento e gestão estratégica. E autor do livro Planejamento Estratégico Ágil, executando sua estratégia com foco e adaptabilidade. E estou fazendo essa série de vídeos, essa temporada de Planejamento Estratégico Ágil. Nesse vídeo eu estou tratando do capítulo 11, Âncoras Estratégicas. E no início do capítulo nós temos aqui, como o livro musical, né? Todo capítulo tem uma música, e aqui eu peguei um trecho de Renato Teixeira, na música Romaria, quando ele diz o seguinte: é de sonho e de pó o destino de um só. O que isso tem a ver com âncoras estratégicas? Veja só, se você é sozinho, se você é um OPB, One Person Business, você é sozinho, ok? Você vai sozinho, o que você fizer é suficiente. Mas quando você trabalha com equipe, e as empresas trabalham com várias equipes, e uma empresa não pode entender que o destino de um só é apenas daquela pessoa. Por isso o trecho da música é de sonho e de pó o destino de um só. Se esvai, não dura, não tem durabilidade, um só. Nós somos um time, nós somos uma equipe de várias pessoas. E, por isso, a importância de você ter âncoras estratégicas. O que são âncoras? Aliás, deixa eu aproveitar até a definição aqui do livro, né? Âncoras estratégicas são diretrizes ou princípios fundamentais que orientam as decisões, ações e comportamentos. Repara, orienta as decisões, ações e comportamentos de uma organização durante a execução do plano estratégico. O que é a figura de âncora, né? O que é uma âncora? A âncora é um equipamento utilizado em navegação para dar sustentação a um barco, a uma embarcação, a um navio, enquanto ela está em determinado momento e ela quer fixar, ela quer ficar ali parada. Então a âncora, ela fixa, né? Ela fundamenta, ela estabelece. Aqui, quando a gente está falando de âncora estratégica, como é que eu vou falar? Kleber, como é que você vai falar em âncora se a estratégia é movimento? Mas é exatamente isso que a gente quer chamar a atenção. É de você manter a estratégia alinhada às iniciativas e às ações que a empresa vão fazer, vão tomar, alinhada à estratégia que foi estabelecida. No vídeo anterior, eu falei para você da força de um único objetivo, que era o capítulo anterior, um macro objetivo. Um objetivo e nada mais do que isso. As âncoras, eu convido inclusive você a assistir, eu vou botar o link aqui para você assistir o vídeo anterior, né? E o que são as âncoras? As âncoras são aquilo que vão dar sustentação a você se manter firme em relação a esse objetivo que foi estabelecido. Por isso que é tão importante esse trecho aqui da definição. Diretrizes ou princípios fundamentais que orientam as decisões, ações e comportamentos. Então, as âncoras estratégicas vão nortear o que você deve assumir em função de um desafio novo ou não,
para se manter alinhado naquela direção do macro objetivo prioritário. Então, por que ter âncoras estratégicas? Primeira coisa, alinhamento com a identidade organizacional, com a missão, visão, valores e propósito. Direcionamento para as decisões. Terceira razão, adaptabilidade com consistência. Você não vai deixar de se adaptar, de ter flexibilidade para desafios, para novas oportunidades que surgirem. Mas você vai fazer isso de maneira consistente com aquilo que você estabeleceu no seu macro objetivo prioritário. Foco em resultados sempre. Qualquer empresa sempre tem que estar com foco em resultados, mas principalmente, talvez o maior benefício das âncoras estratégicas é que elas vão promover o engajamento do seu time na direção daquilo que é o prioritário. Vou reforçar um outro conceito de âncora estratégica aqui do livro, que diz assim: uma âncora estratégica serve como uma bússola para a organização, ajudando-a a tomar decisões consistentes e manter o rumo em direção aos seus objetivos. Então, um exemplo de uma âncora estratégica, inovação contínua. Veja, eu fiz um trabalho numa empresa que estava querendo se diferenciar, alcançar novos mercados, e ela usou essa âncora de inovação contínua. Aquilo foi extremamente importante, porque todos os projetos que a empresa passou a desenhar e implantar a partir dali, tinham que ter um elemento de inovação que ia contribuir para a diferenciação que eles queriam como macro objetivo. Excelência operacional. Foi uma outra empresa que fez um grande objetivo para a empresa como um todo de melhorar significativamente a experiência dos seus clientes, tornando-a verdadeiramente diferenciada da concorrência. Então, a excelência operacional era a excelência na prestação dos serviços, tornou-se um marco naquela empresa. Um outro exemplo que eu tenho aqui do livro é sustentabilidade. Foi uma empresa que estava bem, estava crescendo, mas ela quis um crescimento sustentável, um crescimento mais harmonioso em relação àquilo que ela pretendia alcançar. Um último exemplo de âncora foi uma empresa que estabeleceu como âncora crescimento escalável. Eles estavam fazendo um processo de transformação digital e queriam crescer de maneira escalável, e somente através da digitalização eles iam conseguir alcançar isso. E então essa âncora estratégica norteou todos os projetos novos que aquela empresa estabeleceu, tinham que ter de alguma forma um cunho digital. Você que está assistindo essa série inteira pode perguntar, mas o que âncoras tem a ver com macro objetivo prioritário? O que isso tem a ver com futuro imediato? Lembrando que cada um desses assuntos foi um vídeo anterior que eu apresentei aqui. Veja só, a partir da matriz SWOT, a gente estabeleceu o futuro imediato. O futuro imediato era o conjunto de aspirações e resultados que a empresa queria alcançar para o futuro dela. Dessas várias opções, escolhe-se um e estabelece o macro objetivo prioritário. Aquele é o objetivo, aquele é o grito de guerra que vai levar a empresa de um ponto A a um ponto B em algum aspecto melhor ao que ela já é hoje. E o que são as âncoras? As âncoras são essas diretrizes que vão dar consistência na direção daquele macro objetivo. Então, a empresa que estava querendo excelência operacional, ela queria se diferenciar da concorrência através da experiência do cliente. Então, tudo o que tinha a ver com, por exemplo, redução de custos, ou, por exemplo, desenvolver novos produtos, ou mesmo um trabalho de gestão de pessoas na organização que não tivesse um vínculo com essa excelência operacional, não ia ter sustentação. Então, fica mais fácil você direcionar o comportamento, as decisões e as ações da equipe quando você tem essas âncoras. No outro exemplo da empresa que queria a sustentabilidade, os projetos relacionados a custos, gestão e produtividade tinham mais chance de ser aprovado do que projetos de ampliação e de desenvolvimento de novos produtos e serviços. Então, as âncoras servem como um norteador para fazer com que todo o time se engaje na direção do macro objetivo prioritário. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, que é a maneira que você tem para fazer o canal aqui crescer. Se você, ao assistir o vídeo, lembrou de alguém, compartilhe esse vídeo com esse alguém, porque certamente poderá fazer diferença na vida dele. Para ter acesso a todo esse conteúdo, você pode acessar o livro Planejamento Estratégico Ágil,
em duas versões, a versão física ou versão digital, no formato Kindle. Você encontra isso nas lojas da Amazon.com.br. E para você aplicar o planejamento estratégico ágil na sua empresa, nós temos um workshop que funciona com 3 reuniões, ao final das quais você vai ter o seu plano estratégico elaborado para o futuro do seu negócio.